Olá pessoal, bem-vindo mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou falar de um tema filosófico, mais exatamente de um filósofo ou de um livro de um filósofo, de uma obra de um filósofo que é extremamente influente e de certa maneira faz uma leitura da nossa sociedade chamada de pós-moderna ou do século XX, que obviamente essas reflexões pós-modernas já vem de um tempo, pelo menos ali do século 29 ou 19, desculpem, sobre essa questão daquilo que significa o pós-modernismo ou o que significa o pós-moderno. Em geral, se você olhar nos dicionários de filosofia, de história e tal, você tem também várias outras publicações relacionadas à questão do pós-modernismo. A gente poderia definir como o pós-moderno como uma reação inesperada ao projeto moderno. E aqui nós estamos falando desse filósofo chamado Jean-François Lyotard e o seu livro O Pós-Moderno ou A Condição Pós-Moderna, que é um livro basilar clássico para a gente entender este nosso tempo chamado de pós-moderno. Então, como nós já citamos, essa ideia do pós-moderno, do pós-modernismo, é caracterizado por uma reação inesperada ao projeto moderno. E qual seria esse projeto moderno? Esse projeto moderno seria, por exemplo, a ideia de que a razão iria substituir a religião, a ciência iria substituir a ideia mística que vinha do pensamento medieval, de que essa razão iria emancipar o homem, fazê-lo melhor, fazer a sociedade melhor. E por outro lado, essa condição moderna era uma idealização de que essa ciência ia dar uma resposta definitiva sobre as coisas e de que essa razão também iria fazer projetos, principalmente políticos, que iriam tornar o homem mais humano e a sociedade melhor. Então, a grande questão do pós-modernismo é de que todo esse projeto de emancipação da razão, da derrocada da religião, de que as condições ou as narrativas totalizantes da realidade, elas caíram em descrédito de uma maneira com que o homem pós-moderno é resposta a todo esse projeto. Então, mais especificamente falando desse livro do Lyotard, nós temos primeiramente essa caracterização de quê? Do descrédito das chamadas metanarrativas totalizantes. Ou seja, seria uma narrativa do tipo metafísica que ia abranger todo mundo, toda a realidade, de maneira a explicar essa realidade como um todo e dar uma resposta última. Então, esse projeto pós-moderno tinha essa ideia de que você ia construir ideias e teorias de que ia dar uma explicação última do mundo, seja no plano científico, seja no plano político, seja na questão ética. Mas esse projeto, ele falhou. Por quê? Porque à medida em que a sociedade muda, à medida em que os projetos políticos esses projetos foram aplicados, essa ideia de ciência, a ciência foi se aprimorando ou foi se experimentando, viu que essas ideias totalizantes, elas não funcionam ou elas não existem na prática. Então, um discurso que hoje é muito anti-pós-moderno, a gente vê nas redes sociais
a gente vê em vários canais do YouTube, e até canais que se dizem promover a inteligência, é uma discussão muito baseado em noções lógicas. Por exemplo, de certo ou errado, de verdadeiro ou falso, ou de dualismo do tipo capitalismo ou comunismo. Mas a grande questão é que a filosofia pós-moderna, ela desmascarou todas essas noções que existem, essas noções lógicas, de que na realidade, a realidade não comporta essas noções dúbias de certo ou errado, de verdadeiro ou falso, de capitalismo ou comunismo, porque se experimentou, se evidenciou de que essas noções elas não são suficientes para entender o mundo. Então a grande questão não é você afirmar que existe o certo ou o errado, ou o verdadeiro ou o falso. A grande questão das noções pós-modernas é de que essas noções não dão conta de interpretar a realidade. Por isso que quando a gente vê essas discussões de capitalismo ou comunismo, por exemplo, elas são noções extremamente abstratas, são metanarrativas totalizantes que não dão conta de explicar. Então quando a gente pensa no comunismo, e Lyotard vai fazer essa crítica, essa revisão, é de que o projeto comunista falhou. Que ela também é um projeto, esse projeto é um projeto datado lá do século XIX, onde havia uma noção de que o homem iria, como Marx disse, iria trabalhar de dia e comer à noite, passear e se divertir. E a gente vê que isso não se efetivou e a realidade ela não funciona assim. Da mesma forma, apesar de que o projeto comunista ele é um projeto fracassado e até mostrado economicamente as dificuldades de se pôr em prática economicamente, você vê que a ideia de um liberalismo ela enfrenta também várias dificuldades. E aí as discussões contemporâneas, tanto no sentido político e econômico, elas mostram a dificuldade onde você tem vários países onde tem adota a ideia do livre mercado, mas ainda assim você tem pobreza, você tem concentração de renda. Então esses tipos de narrativas, elas não são capazes de explicar e dar a solução para a realidade. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil um lógico chamado Newton da Costa, que ele desenvolveu a noção de quase-verdade a partir também de uma lógica da probabilidade. E isso não é, de certa maneira, apesar de a teoria ser nova, isso não é, de certa forma, novo, porque desde Platão você tem os diálogos aporéticos, onde Platão, junto com seus interlocutores, tentava encontrar uma solução para um problema e não chegava a essa solução. Então essas ideias pós-modernas, elas abrangem tanto o campo político, ou seja, o projeto fracassado, por exemplo, do comunismo. Você abrange a questão científica, onde você, por exemplo, tem a teoria da relatividade de Einstein, que consiste na ideia de que toda a ideia de movimento e de tempo, por exemplo, ela é relativo a um ponto de referência, ou seja, ela não tem uma noção absoluta, mas se refere à relação a um ponto de referência, assim como outras teorias científicas mostram que essas noções absolutas de explicação, elas não dão conta de explicar a realidade. E no campo ético, nós também temos algumas questões que desafiam essas noções absolutas de certo e errado, por exemplo, ou até a noção de o direito à vida, como hoje se discute a questão da eutanásia em certos casos. Ou seja, essa solução de que a vida
essa ideia de que a vida é um bem absoluto no sentido pleno, ela enfrenta as suas dificuldades. E aqui eu não quero afirmar de que você tem que matar as pessoas ou que advogar que assassinar alguém é correto, mas as discussões pós-modernas colocam em xeque teorias abstratas e absolutas. Então, uma outra questão que quando a gente vai colocar tanto a relação do conhecimento, seja científico, seja filosófico, seja político, é a questão de que, principalmente foi levantada no século passado por Michel Foucault, e também pelos pós-marxistas como Theodor Adorno, é que, primeiro, a nossa razão se tornou uma razão, o projeto de razão moderna se tornou uma razão instrumental, ou seja, aquilo que é racional é aquilo que dá resultados, aquilo que dá lucro. E em Michel Foucault, aquilo que a gente entende como conhecimento e como razão, às vezes ela está muito relacionada a um poder e a um controle. Então, por exemplo, um camarada que é psiquiatra, ele pode simplesmente dar um diagnóstico de que a pessoa é louca simplesmente por algum tipo de interesse. Ou enviesamento, ou por causa de um projeto político e tal. Ou seja, o conhecimento ele não necessariamente é neutro. Por outro lado, como o Lyotard vai observar em alguns ensaios desse livro, é que tanto a ciência, a universidade, as instituições escolares, por vezes elas estão direcionadas não ao conhecimento, mas a algum tipo de interesse, seja de poder ou algum interesse econômico. Então, por exemplo, um recurso que é destinado à educação, às vezes é destinado a determinadas áreas com mais volume, porque existe um interesse econômico por detrás, não um interesse neutro pelo conhecimento. Às vezes a própria ciência ela avança até conflituando com algumas questões éticas, como nós tivemos alguns anos atrás, uma novela da Globo, discutindo esse tema da clonagem humana e procurando tentar resolver ou problematizar a questão de até onde a ciência pode ir, ou se a ciência é limitada. Então, essas grandes questões relacionadas e colocadas por Lyotard envolvem tantas questões de não resolução de certos problemas com esses dualismos de certo e errado, de verdadeiro ou falso, tanto relacionado à ideia do poder que a pessoa que tem o poder do conhecimento tem de influenciar as outras e determinar aquilo que é conhecimento e que não é, tanto o poder econômico que está por trás dessas questões que envolvem aquilo que a gente entende por conhecimento. Então, quando alguém chega lá e inventa uma teoria filosófica ou política, será que ele está interessado em buscar a verdade ou ele está simplesmente querendo influenciar e manipular as pessoas? E quando a gente fala assim de noções de capitalismo e comunismo, por exemplo, ou liberalismo, eu vou fazer algumas observações, muito embora eu possa fazer um vídeo posteriormente explicando a complexidade das variáveis que estão relacionadas a essas noções políticas e econômicas. Por exemplo, na China, a China compete com os Estados Unidos pela a liderança econômica, como o país que mais produz riqueza. No entanto, é uma ditadura. Então você vê que essas noções de capitalismo e comunismo, elas não são suficientes para você entender a China. Porque a China é uma ditadura, mas é uma ditadura capitalista. Ou seja, no sentido econômico, né? Alguém pode até falar, não, mas a China usou o comunismo, a ideologia comunista, para dizer que para
os seus líderes tomarem o poder. Por outro lado, até quando houve na União Soviética a Revolução Russa, houve planos capitalistas de melhora da economia. Então, a grande questão é que essas noções, elas não esgotam, essas noções abstratas e duais, elas não esgotam aquilo que, na prática da realidade, a gente vê no cotidiano. Por outro lado, vamos colocar aqui na questão do liberalismo econômico. Nós estamos vivendo aqui no país alguns empresários querendo a taxação da Shein e da Shopee. Ou seja, aqueles que são empresários e muitos ricos, bilionários, que supostamente tenderiam a defender o livre mercado, ou seja, a menor taxação ou a não taxação, eles estão defendendo a taxação de outras empresas. Então, quando a gente vê na realidade essas discussões aí, você vê que há, na prática, uma incongruência daquilo que a gente tem na teoria, de que o capitalista é aquele que vai defender, sei lá, menos direitos trabalhistas, mais livre mercado, a não interferência do Estado. Mas quando você vê muitos desses empresários, eles recorrem ao Estado para ter empréstimos para, financiar sua produção e seus investimentos na área em que ele atua. Então, essas noções abstratas, por vezes, são discutidas por teóricos que, às vezes, estão descolados daquilo que a gente vive na nossa sociedade pós-moderna. De que essas noções, sejam políticas, sejam científicas, sejam filosóficas, elas não conseguem esgotar a realidade que nos força a criar novas ideias, novas teorias para tentar explicar esses fenômenos. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tenha esclarecido muitas das ideias. Vai ter aí o nosso Pix, o nosso Kawaii aí, como vocês já sabem, se vocês quiserem fazer alguma contribuição. E espero